ative a provisão de Deus e vença a escassez. Esse é o vídeo 3, terceiro vídeo dessa aula sobre Filipenses 4:19. E para fechar com chave de ouro esse terceiro vídeo, quero já parabenizar você que já assistiu o primeiro e o segundo vídeo. Se não fez ainda, volta lá, vai aqui, procura aqui no meu canal, é o mesmo tema, então tem parte 1, parte 2 e essa é a parte 3, ok? Meu nome é Mônica Oliveira, para quem não me conhece, já te convido a assinar o meu canal, deixar aí o seu like quando observar que esse vídeo está fazendo sentido para você e deixar um comentário precioso para que eu possa te identificar, ok? Então vamos lá, vamos no conteúdo. No último vídeo, aula, eu estava falando sobre a fé, né? Tudo ligado a Filipenses 4:19 e falando sobre a fé na provisão de Deus, enfim, um conteúdo muito rico, mas lembrando que a fé tem a ver com o próximo passo, né? Com o próximo passo que está à sua frente. E o próximo passo ele vai sendo revelado de acordo com a sua caminhada, de acordo com a sua visão, assim como eu dei o exemplo do farol do seu carro, né? O farol que ilumina o caminho trecho por trecho, pedacinho por pedacinho, e é assim que acontece. Gente, tem um barulho aqui terrível, enorme, não se preocupe, né? Mas eu quis gravar esses 3 vídeos aqui nesse lugar de uma forma mais natural. Então uma hora você escuta o canto dos pássaros, outra hora você escuta os aviões passando aqui, mas enfim, tá tudo bem. Mas enfim, né? E falando dessa linha do próximo passo, tinha uma pessoa que ela tinha uma ideia muito brilhante de negócio, queria muito realizar algo, mas ficava totalmente paralisado. Quando ela recebeu essa pergunta, qual é o passo simples que você pode fazer, o que você pode agir, qual a ação que você pode hoje, né, fazer em relação a esse objetivo? E o passo mais simples dela foi falar com novas pessoas, potenciais clientes. E esse passo levou a outro, levou a outro, levou a outro, e fez acontecer. Em alguns meses o negócio já prosperava, o negócio já tinha acontecido. Enfim, e isso tem a ver, como eu já falei nos primeiros vídeos sobre crenças limitantes, é quebrar uma crença que destrói muitas pessoas, que é aquela crença da pobreza virtuosa, não é? Que é pensar que na ideia de que para algo grande acontecer, eu preciso sofrer muito, eu preciso de lutar muito, enfim, que coisas espirituais, que coisas reais só acontecem com muita batalha, enfim, e que pessoas espirituais devem ser ou muito humildes, ou muito pobres, ou sofrer demais, e isso não tem nada a ver com Filipenses 4:19, porque se Deus promete suprir todas as nossas necessidades, todas as suas necessidades, segundo riquezas na glória, então ele não considera a pobreza uma virtude, muito pelo contrário, ele considera liberdade. Falei também sobre ter recursos, e que ter recursos, vencer a escassez, ter abundância, isso tem a ver com mordomia espiritual, tem a ver com responsabilidade e não com escassez, né? Falei sobre pobreza autoimposta, mas que quando a pessoa ela impõe uma pobreza, né, dentro lá, a crença limitante da escassez, ela deixa uma pessoa totalmente estressada, deixa uma pessoa angustiada, entra em depressão, síndrome do pânico e muitas coisas. Eu sei que tudo o que eu falo, eu já passei por todas essas coisas e eu trabalho minha mente para vencer dia após dia, ok? Então, sabemos que Deus, ele quer nos ver prósperos. E existe uma distinção que eu quero colocar aqui para iniciar esse vídeo, que é entre provisão e acumulação. Eu também já me vi nesse lugar, por isso falo sobre isso. Provisão é ter o que você precisa, é ter aquilo que é necessário e aquilo que te deixa bem e aquilo que faz você inteiro, inteira.
ter suas necessidades supridas, e eu já falei sobre quais necessidades, porque não é só alimento, roupa, comida, teto, não, muito mais que isso, eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores, ok? Acumulação é juntar muito mais do que nós precisamos por medo de faltar. A gente tem medo de faltar. Ai, meu Deus, por medo eu posso precisar disso, precisar daquilo. E a gente começa a juntar, né? E paradoxalmente, a acumulação, ela costuma nascer na falta, na mentalidade da falta e não na mentalidade de abundância. Porque a gente pensa que vai faltar e acumula. Então, quando começamos a amadurecer na provisão, na mentalidade da abundância, quando você confia nessa provisão, você não precisa mais entrar em pânico e aí naturalmente a gente começa a amadurecer nessa área, né, de em excesso, acumular. E aí podemos exercitar melhor a generosidade, podemos investir melhor, fazer circular, né, fazer as coisas circularem além do dinheiro também, porque a gente sabe que quando nós fazemos as coisas circularem, outras vêm, né? Vai uma, vem outra, vai uma, vem outra. Eu me lembro do Edgar, ele tinha economias muito substanciais, muito expressivas, mas ele vivia como uma pessoa miserável, porque no interior dele, ele negava necessidades básicas com uma ansiedade constante. Ele vivia com ansiedade, e aí descobriu que tudo isso vinha de um trauma lá da pobreza da infância, né? Um trauma desde pequeno, e era uma pobreza real que ele vivia. Então, mesmo depois de muitos anos, o seu corpo ainda ficava lembrando daquilo tudo. Então, curar essa ferida foi um processo, foi necessário, e quando começou a distinguir o presente do passado e permitir pequenos passos, pequenos gestos, sem pânico, a energia foi soltando e ele foi mudando. E aí nós precisamos aprender, e eu tenho aprendido isso, a tratar o dinheiro como energia e não como uma coisa. Porque realmente a energia precisa fluir. Quando eu trato o dinheiro como uma energia, ela flui. Quando flui a vida, quando eu fico estagnada por medo, há estagnação também na nossa vida. E isso não tem a ver com gastar com irresponsabilidade. Não, é circular de forma consciente. Não é ser irresponsável, é fazer circular de forma consciente, ok? E nesse sentido, eu preciso falar sobre algo, uma luta que eu já vivi e eu ainda estou em alinhamento com isso, porque eu estou no momento em trabalho e quitações, e estou construindo isso enquanto eu estou aqui gravando, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e eu quero falar sobre a dívidas. Eu tenho aprendido demais sobre como lidar com isso, porque foi muito sofrimento para mim durante muito tempo, porque eu não me achava digna de nada, só sofrimento, só chorava nos cantinhos escondidos das pessoas, síndrome do pânico, depressão, tudo por conta de dívida. E dívida, trazendo um contexto de uma ressignificação para crescimento, para conseguir resolver e pagar as dívidas, o que eu aprendi, eu tive que fazer. Lembrando, dívida pode parecer uma evidência concreta de falta, pode ser um fardo, sim, mas a forma como você pensa, como eu e você pensamos sobre a dívida, ela determina se ela vai nos escravizar ou se ela vai virar na nossa vida um ponto de transformação. E eu aprendi que a mentalidade da falta vê a dívida e ela entra em vergonha, ela entra em desespero, ela entra em negação. Eu já passei, já vivi isso, nossa, nem fala. Evita até olhar. Isso só vai piorando, porque a gente tem essa questão da mentalidade de falta. A dívida gera constrangimento, enfim. É horrível lidar com esse sentimento e nesse lugar da dívida e com os sentimentos de constrangimento. Mas a consciência de provisão
olha com honestidade, olha sem vergonha. Então eu comecei a colocar isso na minha vida, olhar para uma dívida que ela é resolvida e será resolvida com a consciência de provisão, com a consciência de honestidade e tirar a vergonha disso, porque isso cria um plano visível, um plano possível, um plano que transforma e que realmente muda a situação. Afirmar que a provisão está fluindo enquanto paga e celebra progresso. É assim. E aí, celebrar pequenas vitórias. Se você paga uma dívida que seja R$100, que seja assim, 1.000, que seja 100 mil, 50 mil, que seja R$50, não importa. Mas cada pequeno valor que você quita, que você paga, celebra o progresso e declara: a provisão está fluindo e eu estou conseguindo vencer. Eu já estive afundada em dívidas e negação total, porque eu só via constrangimento, tristeza, sentimento de incapacidade, culpa, tudo isso de negativo. E aí eu entendi que enquanto eu estava ruminando esses sentimentos, eu não conseguia sair do lugar. Até que eu entendi, eu preciso ter consciência de provisão. Fui buscar em Filipenses 4,19. Falei, bem, as minhas necessidades. E uma das minhas necessidades é quitar as dívidas. Então, eu busquei a palavra providência de Deus em Filipenses 4,19 e coloquei diante de Deus: Senhor, eu tenho essa necessidade aqui de quitar essas dívidas. E flua que esses canais que estão aqui na Terra, né, possam servir de instrumentos para a fonte que não jorra, porque nós sabemos que a fonte não é limitada, os canais sim. Então, quando finalmente eu trouxe os números para a luz, eu apresentei diante de Deus, escrevi, me deu muito medo, mas também foi libertador. Me trouxe uma porção dobrada de fé, porque o monstro na escuridão, ele sempre parece maior. Na luz, vira algo gerenciável. A gente consegue entender o que está acontecendo e traçar um plano de ação e ter saúde para trabalhar, para conseguir romper. E aí eu entendi a necessidade de declarar: eu estou saindo da dívida. Eu estou saindo da dívida, a provisão flui para mim, eu tenho sabedoria para administrar recursos, novas oportunidades se abrem, cada pagamento que eu faço eu celebro, porque reconhecimento fortalece continuidade. Cada pagamento que eu faço eu celebro, porque reconhecimento fortalece continuidade. E a transformação vai acontecendo. Ela não acontece da noite para o dia, não é assim. Leva tempo. Mas ao longo do processo, coisas valiosas acontecem. Você começa a desenvolver responsabilidades, confiança própria, uma relação melhor com o dinheiro, e isso impede recaídas futuras, até que uma hora você consegue quitar todas as dívidas, ok? Tem uma frase em Filipenses 4,19 que muda tudo. Você precisa perceber. Filipenses 4,19 fala: o meu Deus suprirá, o meu Deus. Observe, fala meu Deus. Isso indica relação pessoal, relação íntima. Que Deus não é um Deus distante, não é um Deus longe. Não, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que se relaciona com a gente o tempo todo. Ele é um Deus que se preocupa. E relacionamento, ele exige comunicação. Eu converso com Ele e Ele me ouve. Então, muita gente se preocupa, reclama, entra em pânico, mas não conversa com Deus. Não abre suas necessidades com Deus. E adquirir a prática de ter conversas de provisão, baseada em Filipenses 4,19, expor suas necessidades para Deus. Porque ali já diz que Ele suprirá as nossas necessidades. Então, exponha, converse com Ele. Isso vai te trazer mais leveza. Todo dia, fala com Ele. Fala com Ele que Ele é um Pai presente. Olha, meu Pai,
Eu preciso de clareza nessa área, eu preciso de recursos, eu preciso de sabedoria, eu preciso disso. Expõe as necessidades. E aí, fique quieta, sossegue, aquiete, abre espaço para que ele responda. E essa prática transforma, sim, provisão de conceito para uma experiência especial, sobrenatural, porque você começa a receber as respostas. Venha uma resposta em oração, surge uma ideia no momento que você está orando, um impulso de ligar para alguém, um atraso que vira proteção, uma sincronicidade que abre caminho. Sim. E não é algo decorado, não. Porque orações decoradas, mas não são conversas, elas se tornam frias. Quando você começa a falar de uma forma honesta, até sobre as coisas práticas, você vai ver como que vai ficando mais leve depois. Depois vai gerando intimidade, com o tempo você começa a ver como que é prazeroso quando Deus começa a te responder. Provisão em ação. Algo também que é necessário lembrar é sobre o tempo de Deus, é sobre o time divino. Porque o time divino raramente combina com a nossa preferência. Nós queremos hoje, já, agora. Isso mesmo. Só que Deus sabe o momento certo, porque a provisão cedo demais, quando ela vem muito cedo, ela pode nos prejudicar. Porque muitas vezes nós ainda não temos maturidade suficiente para administrar aquilo que o Senhor já liberou para nós no reino do Espírito. Quando chega no tempo certo, a coisa flui, a coisa acontece. Eu me lembro da Aline, que ela orou muito por uma oportunidade, mas demorou muito para vir. E ela continuou se preparando. Quando a oportunidade apareceu, foi ótimo, foi perfeito. As habilidades estavam prontas, a maturidade pronta, as conexões prontas. E aí, ela percebeu lá na frente que aquele atraso não foi um erro, que aquele atraso foi uma preparação para o momento certo. E aí foi bênção. E aqui eu preciso fazer uma distinção também muito importante. Lembrando que fé não é presunção. Fé é confiar na provisão enquanto você faz a sua parte. Porque presunção é você esperar que Deus faça tudo enquanto você não faz nada. Aí não. Agora, fé não. Fé é você acreditar, fazendo a sua parte, enquanto você espera a provisão. Filipenses 4,19 não é desculpa para irresponsabilidade. A provisão do céu, a provisão de Deus, ela funciona através de você. Você é o canal, e canal precisa estar ativo, precisa estar em movimento, precisa fazer acontecer, você precisa se preparar, desenvolver habilidades, buscar conhecimento, procurar oportunidades, administrar o que você já tem, agir com sabedoria, mas agir também eliminando a ansiedade da sua vida. Lembrando que Deus provê, sim, mas é você que planta. Deus cultiva, Deus manda a chuva, mas é você que cultiva. Deus cria a colheita, mas você que colhe, você que vai lá e arranca. Quando você entende, passa a agir com responsabilidade, a provisão dessa semente começa a fluir. Ok? Agora, muita atenção para um outro veneno que bloqueia a provisão. E esse veneno, ele se chama reclamação. Reclamar não é só um desabafo, é uma afirmação repetida de falta. E cada vez que você repete, mais e mais e mais vai faltar. Quanto mais você reclama, mais falta. Reclama, mais falta. É um veneno que bloqueia a provisão de Filipenses 4,19. A solução não é uma positividade falsa, mas sim trocar a reclamação por reconhecimento e direção. Quando vier na sua mente aquele pensamento, mas isso é difícil demais, isso está muito difícil, Não fale isso, repita, mude a fala, guarde e fala. Eu estou encontrando soluções, eu estou sendo guiada, estou sendo guiado, eu estou crescendo. Você não nega o presente, mas também não se acorrenta nele, não fica preso nele. Me lembro de João, que era uma pessoa que sempre reclamava de tudo. E aí ele recebeu um desafio para passar 7 dias sem reclamar. Para isso, ele deveria fazer o seguinte: quando surgisse um impulso para reclamação, ele deveria transformar esse impulso em uma afirmação
ou em uma gratidão, ou ficar em silêncio. Mas, tem um porém, se escapasse uma reclamação, então ele deveria recomeçar nos 7 dias, os 7 dias tudo de novo. E aí, foram desafiadores os primeiros dias. E não começou dando certo, mas ele persistiu, porque na verdade ele reclamar já era algo que ele estava acostumado, era automático, mas com o direcionamento ele começou a mudar, as coisas começaram a mudar e ele parou de alimentar aquele movimento de reclamação e passou a expandir. E um outro conceito que eu quero trazer nesse vídeo aula é a conexão entre o perdão e a provisão, que é extremamente necessário, porque ressentimentos também cria bloqueios que impedem as bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus. Ressentimento cria bloqueios energéticos terríveis, bloqueios de energia. Mantém eu e você preso no passado. Energia presa não flui. Energia presa não flui para criar futuro. Muitas pessoas passam tempo ganhando energia vital, perdendo a energia vital, em rancor. Então, quando você se prende, fica preso com rancor de uma pessoa, com rancor de alguém, alguém que te prejudicou, você se mantém em consciência de uma vítima. E a consciência de vítima e uma vítima não tem, por definição, não tem poder. Uma vítima, por definição, não tem poder. A provisão, ela requer que você esteja na condição e na posição de poder. E a vítima não consegue estar numa posição de poder. Então, o perdão não é dizer que aquilo foi certo, não. Perdão é libertação. Perdão é só recuperar a sua energia. Não quer dizer que você concorda com aquilo que foi feito. É parar de pagar juros emocionais por uma dívida do passado. Traição financeira, e eu falo, repetindo aqui, eu falo que eu mais preciso aprender, eu já passei por 2 situações. Eu já passei por ficar constrangida por estar devendo, e eu também já passei tristeza e angústia por pessoas estarem me devendo. E eu liberei totalmente meu coração das pessoas que estavam me devendo, liberei o perdão, perdoei, só que eu não conseguia perdoar a mim mesma por estar devendo alguém. E o perdão, ele é necessário tanto de uma forma quanto da outra. O auto-perdão também é necessário, né? Nós sabemos que enquanto não liberamos perdão, enquanto nós temos resistência, as coisas não fluem. E aí o processo é gradual, mas à medida em que o perdão vai acontecendo, outras ideias vão surgindo, o crescimento vem, novos negócios, e uma hora nós rompemos em fé, porque nossa alma fica mais leve e nós conseguimos avançar. Então o perdão, ele libera sim a provisão, não como um prêmio moral, mas como consequência natural de remover bloqueios. Quando você libera o passado, você cria espaço para o novo, ok? E lembrando sobre um pilar muito necessário, que é o pilar da suficiência. O pilar da suficiência, ele é muito importante a ser lembrado. Em qualquer momento, você pode focar na falta. Ou você pode, naquele momento, fazer o que tem que ser feito para o seu crescimento e olhar que você está focando, prestar atenção que está focando na falta e trazer o seu foco para o que é suficiente. A mentalidade da falta sempre encontra falta. Não importa o que você tem, mas quando você pratica sempre a mentalidade de falta, ela só vai cada dia mais te afundando. Mas quando você pratica a mentalidade, a prática da suficiência, você cria uma base de paz. A mentalidade da suficiência, você cria a mentalidade de paz. E aí você passa a entender, eu tenho o suficiente para hoje, eu estou bem agora, eu tenho o suficiente que eu preciso. Isso não te impede de crescer, isso apenas tira você do pânico. Não deixa você desesperado, desesperada. Não.
entra no estado de paz, dizendo, eu tenho o suficiente para hoje, ok? Para isso eu quero compartilhar agora um exercício enriquecedor. Sempre quando assistir as minhas aulas, o primeiro, o segundo vídeo eu também deixei vários exercícios, pega papel e caneta para você não esquecer o momento certo, ok? Antes de você pensar nas suas tarefas, toda na correria do dia a dia, começou amanhã, pense, eu tenho o suficiente, eu sou o suficiente, eu estou em paz. Isso é um exercício mental. Vai repetindo isso mentalmente, mesmo que esteja no local com muito barulho, com música, as pessoas falando, pessoas conversando com você, mentalmente pensa, eu sou o suficiente, eu tenho o suficiente, eu tenho paz. Eu estou em paz. Mesmo que exista uma guerra acontecendo, tenha essa mentalidade de paz. Isso vai te deixar com mais calma, ok? Repita isso até sentir isso no corpo. Eu fui aprendendo isso depois de tantas crises de ansiedade e síndrome do pânico. Estados de depressão, eu tive que criar uma forma de viver para que eu conseguisse estar aqui, viva nesse momento, até gravando esse vídeo, senão eu já tinha morrido, literalmente, fisicamente. Então, quando nós acordamos principalmente, vem aquela ansiedade terrível em relação ao dinheiro, aquele monte de conta explodindo, aquele monte de cobrança, a gente não sabe o que fazer. E aí vem aquela ansiedade imediata, e a ansiedade só rouba a clareza, a gente não consegue raciocinar para fazer dinheiro acontecer e sair dessa situação. Agora, quando nós começamos a praticar suficiência, os dias começam a ficar mais calmos e as coisas vão acontecendo. Então diga, eu tenho o suficiente agora para esse momento. Da calma vem decisões melhores, ações melhores e resultados melhores, ok? Enfim, e para alinharmos melhor tudo isso que eu já conversei sobre no primeiro vídeo, parte 1, parte 2 e agora na parte 3. Existe uma lei que é uma lei magnética, que é a lei da gratidão e da provisão futura. A gratidão não é educação, é uma força. A gratidão é uma força que atrai muito mais, sempre mais daquilo que você é grato, ok? Precisa ser uma gratidão intuitiva, real, verdadeira. Não é algo mecânico, não é aquela coisa performática, é uma gratidão genuína, do coração. Não são aquelas listas mecânicas que você começa a escrever de forma fria, mas sem sentimento nenhum, sem nem prestar atenção no que está escrito. Não. Listas mecânicas sem sentimentos têm pouco poder. Gratidão verdadeira, ela é sentida. E quando você para e aprecia aquilo que você está falando, que você está agradecendo, sente a gratidão, aí sim as coisas começam a funcionar. Então, faça prática de gratidão. Pratique momentos de gratidão profunda. Você faz ali uma lista todos os dias. Eu já passei esse exercício lá, se eu não me engano, foi no primeiro vídeo aula desse tema. Liste todos os dias 10 motivos de gratidão pelo suprimento que você recebeu naquele dia. Sejam coisas pequenininhas, médias, grandes. 10 motivos de gratidão. Escolha um dos motivos para que você sinta intensamente aquele benefício, aquele escape, aquela provisão de Deus. E ali você agradeça com muita profundidade, sinta isso. Porque o nosso corpo, nós somos seres vibracionais. Então, 1 minuto de gratidão muito profunda pode calibrar ou recalibrar um dia inteiro. Uma pessoa muito focada em objetivos futuros, que nunca aprecia o momento presente, aquilo que já construiu, aquilo que já foi construído, sente muitas vezes vazio sem saber por quê. Agora, quando você começa a agradecer genuinamente pelo caminho percorrido, até onde você já alcançou, tudo que você já fez, sim, vem um sentimento de alegria, vem mais energia e até os objetivos começam a ser alcançados com mais leveza e as coisas começam a acontecer, ok? E eu quero fechar com o desafio prático, porque inspiração sem prática, ela vira um entretenimento emocional. E entretenimento emocional passa logo, então não adianta. Inspiração precisa ter prática. Então eu proponho um desafio de 21 dias. 21 é profético, tá bom? 21 dias para finalizarmos
todo esse conteúdo que eu trouxe em 3 videoaulas, ok? E para isso, eu quero convidar você a escrever, repetir todas as manhãs aquilo que está em Filipenses 4,19, que é o versículo base desses 3 videoaulas. O meu Deus supre todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Escreva, fale isso profeticamente, repetidamente durante os 21 dias. Nos próximos 21 dias, escreva pela manhã 3 coisas. Primeiro, você vai afirmar em voz alta: Deus supre todas as minhas necessidades segundo as riquezas na glória. Repita: eu estou sendo provida agora. Abundância flui para mim de direções inesperadas e esperadas. Diga com convicção, deixando as palavras entrarem no seu coração. Mas procure sentir isso. Lembra mesmo se as circunstâncias no momento não estiverem certas. Isso é o exercício de fé. A fé não precisa ver para crer, não. A fé, ela precisa ser declarada, sentida e posteriormente, logo na sequência, entra a ação. Segundo, eu já estou terminando, identifique 3 formas específicas de que você foi suprido no dia anterior. Sejam grandes ou pequenas. Treine seus olhos para ver a provisão em ação. Eu falei sobre os olhos de provisão no vídeo 2. Porque quanto mais você ver e escrever, mais as coisas vão acontecer, mais você vai atrair. E terceiro e último, faça uma ação, mesmo que seja pequena, que fará você investir em uma provisão futura. Pode ser investir em seu desenvolvimento pessoal, pode ser dar um passo em direção a um sonho que você adiou, porque a ação da fé magnetiza a provisão. Então, se você faz isso por 21 dias, você vai ver mudança. Por que 21? É para tornar um hábito, ok? Existem alguns estudos científicos, uma linha de estudos científicos que afirmam que uma prática, ela repetida por 21 dias, ela realmente surte resultados, muda, e nós, por referência, acreditamos que isso também pode ser possível, isso acontece, por isso adotamos os 21 dias, ok? Então, sua